Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maestro Mota, onde falamos sobre dores crônicas e fisioterapia manual. É muito importante a sua presença aqui, então já de cara eu peço a você que curta este vídeo, comente, compartilhe com pessoas interessadas no tema de hoje, que abordará 10 pontos a serem evitados em uma conduta de tratamento de tendinopatias de membros inferiores. Você deve acompanhar este vídeo até o final, porque lá no final eu estou reservando a surpresa para você que tem interesse em se aprofundar mais sobre este tema. Se você ainda não é inscrito neste canal, colabore para o crescimento do mesmo com uma atitude gratuita. Clique no botão abaixo de inscrever-se e automaticamente você estará colaborando para o crescimento deste canal, que veicula conhecimento transformador para mais profissionais de fisioterapia e também para estudantes da área ou simpatizantes, pessoas que têm interesse sobre estas temáticas que são abordadas aqui, bem como para aqueles pacientes que sofrem com as condições patológicas que são abordadas nos nossos vídeos. O vídeo de hoje ele é embasado em um artigo que foi publicado no ano de 2018, de autoria da Jill Cook, que foi publicado no Jornal Britânico de Medicina Esportiva. O título deste artigo é 10 condutas de tratamento a serem evitadas em pacientes com tendinopatia de membro inferior. Já falando a respeito das tendinopatias, esta que é uma condição patológica muito desafiadora, porque o processo de reabilitação envolve de forma principal o uso de recursos de fisioterapia e, entre eles, exercícios de fortalecimento que devem ser ajustados no quesito carga e amplitude e velocidade para aqueles pacientes que apresentam estas condições. Portanto, acompanhe este vídeo até o final para você não cometer nenhum equívoco que foi indicado pela autora. Primeiro ponto, mencionado no artigo a ser evitado nestes tratamentos, deve ser o repouso absoluto. Evite manter o seu tendão com tendinopatia parado por um longo período de tempo, porque isso não vai nos ajudar no processo de reabilitação. Pelo contrário, o tendão precisa ser submetido a cargas. Só que as cargas elas precisam ser progressivas e controladas de maneira adequada no processo de reabilitação. Portanto, não dê repouso absoluto para o seu tendão. Segundo item, não prescreva exercícios incorretos. Tome muito cuidado com os exercícios que são prescritos para o processo de reabilitação de tendinopatia de membros inferiores, porque a carga, a velocidade e a amplitude devem ser dosados de forma adequada a depender do estágio que o paciente se apresenta. O terceiro item a ser evitado é não confie em tratamentos exclusivamente passivos, ou seja, a eletroterapia isolada ou a crioterapia de forma isolada, elas não vão contribuir para um tratamento de tendinopatia altamente eficaz. Isso pode ser incluído no processo de reabilitação, sabendo que a base para esse processo deve incluir um programa de exercícios adequados para esta tendinopatia. Evite terapias de injeção, a exemplo daquelas que introduzem alguma substância ativa no local a ser tratado, a exemplo das infiltrações, a exemplo das terapias que envolvem a inserção da substância ativa em meio ao tendão afetado. O quinto item a ser evitado é não ignore a dor no tendão. Os achados clínicos eles são muito importantes para a evolução no tratamento de uma tendinopatia de membros inferiores. Portanto, se houver, após um exercício físico, após um novo exercício, uma nova carga, uma nova amplitude, uma nova velocidade durante a execução do exercício, se isso vier a provocar uma dor que aumente em 2 pontos na escala visual analógica, isso precisa ser reajustado de maneira que volte-se a uma carga anterior, a uma velocidade anterior ou uma amplitude anterior para uma progressão eficaz no tratamento desta mesma tendinopatia. Sexto ponto, e talvez o mais popular de todos, é
não alongue o tendão a ser tratado. Alongamentos tendíneos podem provocar compressões nas porções terminais dos tendões, onde eles fazem algum tipo de curva sobre alguma estrutura óssea. E isso pode ser altamente prejudicial, não só a curto, médio e longo prazo, para o processo de reabilitação de uma tendinopatia de membros inferiores. Sétimo ponto a ser evitado: não use massagem por fricção. Existe uma massagem típica muito usada na terapia manual chamada de massagem transversa profunda. E eu fui uma das pessoas que já utilizou, confesso, essa técnica para o tratamento de tendinopatias. Mas hoje, baseado em evidências, é muito importante saber que essa fricção ela não vai colaborar para o processo de reabilitação, tendo em vista que ela pode muito mais trazer dano do que benefício no processo de reabilitação de uma tendinopatia, sobretudo daquelas de membro inferior. Portanto, não utilize massagem por fricção. O oitavo item talvez seja o mais emblemático de todos a serem evitados. Não use exames de imagem para ser um parâmetro de diagnóstico isolado, nem de prognóstico, nem muito menos de medida de evolução no tratamento. Por que isto? Muitas vezes, quando se faz um diagnóstico de tendinopatia, ele precisa combinar os achados clínicos e também os exames complementares. E como o próprio nome já fala, aquilo que é soberano é observado, testado, avaliado em ambiente clínico. Portanto, dor e disfunção em uma tendinopatia vão nos indicar muito mais subsídios a respeito do prognóstico, do diagnóstico e também da medida de evolução, comparando-se somente aos exames de imagem de forma isolada. Então, tome muito cuidado para que pensar que no exame vai haver uma alteração a curto, médio prazo, talvez isso seja frustrante para o processo de reabilitação. Em nono lugar, não se preocupe com a ruptura do tendão. Isso é uma crença que é muito comum para quem trata de tendinopatias, mas que tem associado a essa alteração no componente biológico, também apresenta alterações psicossociais ou crenças limitantes, como por exemplo, pensar que aquela tendinopatia pode a qualquer momento evoluir para a ruptura. As coisas não acontecem tão rapidamente assim, portanto, os parâmetros de dor e disfunção, eles são muito importantes para que possamos entender qual está sendo a evolução do nosso paciente que apresenta esta condição de tendinopatia. Em décimo lugar, e numa condição mais desafiadora ainda, é evite apressar a reabilitação. Muitas vezes o processo de reabilitação, que deve incluir exercícios adequados para aquela tendinopatia, eles precisam passar por fases e muitas vezes isso pode durar de 1, 2 até 3 meses no processo de reabilitação. E sem isto, sem passar por todas essas fases, talvez esse tratamento se torne inadequado e venha apresentar algum tipo de recidiva. Portanto, se você está passando por uma reabilitação de tendinopatia, sobretudo aquelas do membro inferior, tenha bastante paciência para que haja uma boa resolução do quadro e que progressivamente o seu tendão seja cada vez mais resistente a cargas progressivas em diferentes velocidades e em diferentes amplitudes, priorizando as etapas do processo de tratamento, de maneira que não haja queima de etapas e que desta maneira haja algum tipo de prejuízo no processo de reabilitação. Portanto, tome muito cuidado para você não apressar o seu tratamento de uma tendinopatia de membros inferiores. Se você gostou deste vídeo, deixo aqui um forte abraço a você e o meu agradecimento por nos considerar relevante, prestigiar este canal, prestigiar o nosso crescimento, que também contará com a sua inscrição aqui, que é um elemento fundamental para que possamos continuar crescendo. A surpresa final para você que ficou até aqui é que o artigo que utilizamos para
A formulação do conteúdo deste vídeo está disponível no nosso grupo Fisioterapia Manual do WhatsApp ou no nosso canal no Telegram. Os dois links estão disponíveis na descrição deste vídeo e você será muito bem-vindo para não só acessar a estes canais de comunicação, como também participar de todos os eventos que lá estiverem. Deixo aqui a todos um forte abraço, bons estudos, boa evolução no seu tratamento, caso você seja paciente de tendinopatias, ou se não, se você é profissional de fisioterapia ou acadêmico da área, que você também trate muito bem os seus pacientes que apresentam tendinopatias de membros inferiores. Até o próximo vídeo.